Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Leonardo. E hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho, né, em relação à disciplina de desenvolvimento de projetos sustentáveis do curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Esse curso ministrado na UF, né, na Universidade Federal Fluminense. Então, eu e meu grupo estaremos apresentando aí um pouquinho do que foi nosso trabalho, do tipo de produto que escolhemos, né? Nosso trabalho tem como tema a redução dos impactos de copos descartáveis através da mudança do material, e o produto escolhido foi, para que a gente desenvolveu, foi um copo descartável de papel puro, né? O objetivo do nosso projeto, né, é justamente fazer essa criação desse copo descartável de papel sustentável, né, para substituição, né, para assumir o lugar dos copos descartáveis. Tem como importância a redução do impacto ambiental dos copos descartáveis de plástico, né? A sua aplicação, né? A nossa ideia de aplicação é principalmente em grandes eventos, eventos de larga escala, que sempre tem o uso ali do copo descartável, né? Em alguns estabelecimentos, e fazer essa substituição pelo copo de papel. E é, a gente criou esse produto, né, sustentável a partir de melhorias no processo de produção desses produtos, né? Inicialmente, a gente começou primeiramente modelando, né, o copo descartável, né, o copo de papel. Para modelagem, a gente utilizou o software Onshape, que é um software de modelagem em 3D. Inicialmente, a gente começou modelando as peças, fizemos a modelagem do copo, a modelagem da base da tampa da embalagem e a modelagem do corpo da embalagem também, né? A base e a tampa, elas são iguais. A base, ela vai ficar ela é de encaixe, né? E deve ir ali uma fitinha para colar, se é algo bem simples. E a tampa da mesma forma, né? Então temos o copo, a base e a tampa. Essas são nossas três peças. E na primeira imagem a gente tem a modelagem do produto como um todo, né? A embalagem ali fechada, né? Com o copo descartável sendo inserido ali na embalagem. Aqui eu vou estar apresentando um pouco do ciclo de vida do nosso produto, né? É, Na etapa de pré-produção, né? Que é, principalmente nós pensamos no tipo de material, né, que seria utilizado, né? Então, na pré-produção seria a aquisição da matéria-prima, né? Seria papel puro, né? Seria o papel puro. Em seguida, na produção, a gente usaria máquinas industriais, principalmente máquina 3D, né? Impressora 3D. Em sequência, a gente vai estar falando um pouco sobre a distribuição, né, do nosso produto, né? Nós escolhemos ali fabricar em São Paulo e fornecer para Vitória, né? E nosso transporte vai ser a partir de vans, já que nosso produto é pequeno e um pouco leve, né? Mais à frente a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. O uso do nosso, né, produto é justamente bebidas e materiais líquidos, né, para consumo. E o descarte o foco do nosso produto é principalmente a reciclagem e o fácil descarte em aterro devido ao tempo de degradação desse material, dessa matéria-prima que esse copo será feito, né? Na seleção de materiais, como eu disse anteriormente, o material utilizado foi o papel puro, né, para substituição, né, aí pensando do copo de plástico, que é o mais comum hoje em dia, né? Vantagens. É, é um material leve, né? Tem uma maior pegada ecológica e maior facilidade de reciclagem, né? Que é o ponto principal ali do papel, é a sua reciclagem. Biodegradabilidade, contribuição significativa para a sustentabilidade ambiental. Então, ele, ele tem um reuso e uma reciclagem boa, né? Principalmente, e aumentando assim um pouco mais da sustentabilidade. Pensando em quantidade, né? Pensando assim, nessa parte, principalmente da sustentabilidade, a gente está pensando em larga escala, né? Então, a gente está falando de um copo, a gente está falando da substituição de milhares de copos, né, para copos de papel. Na produção, a técnica utilizada vai ser de impressão 3D,
que permite a reutilização do resíduo do papel que fica, né? E produz um pouco de, né, ali uma eficiência energética, principalmente para esse tipo de produção boa, já que utiliza de pouca energia, né? Já que é muito rápido de fazer. Ali é um produto pequeno, né? E como resultado a gente tem um menor ecoindicador se fosse comparar com outras técnicas de produção aí, a princípio, né? Outros tipos de maquinário. A distribuição, né? A embalagem escolhida foi uma embalagem de papel, né? Simples também, uma embalagem retangular, né? De papel do mesmo material, ou seja, para facilitar a produção junto ao produto principal, que é o copo de papel, né? A produção a gente escolheu São Paulo, né? A cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, devido à infraestrutura industrial e a facilidade de transporte, né? Visto que São Paulo ele tem ligação comercial com praticamente todos os estados aí. O destino final é Vitória, né? Foi escolhido, tem sala de aula em uma das aulas. E o objetivo é justamente reduzir o impacto ambiental no descarte desse tipo de resíduo, né? Do copo descartável, no caso, para melhorar, né? Como que eu posso dizer? A parte ali de descarte, em- é, descarte de resíduo indevido ali, né? Devido nas baías, mares, enfim, né? E a logística, né, planejada, ela vai ocorrer por van, né? A gente considerou, a gente considerou uma van, né, do tipo Jump da Citroën, que possui um volume ali para carga de 6,1 metros cúbicos e uma capacidade de peso de 1,5 toneladas, né? Nosso produto, por ser muito leve, ele tem aproximadamente 0,2 quilos, né? E ter um volume também muito baixo, a gente fez uma estimativa que, por van, poderia ser carregado cerca de 13.500 copos. Então, essa seria o número de produção, né? Seria um lote, seria 13.500 unidades de produção. Uso e descarte. Como a gente falou anteriormente, uso e descarte, o uso vai ser principalmente para consumo de bebida, né? Consumo de líquido. E o descarte, né? Inicialmente, pensando num produto, nosso produto ele não tem necessidade nenhuma de reparo ou manutenção, visto que é um produto de uso e descarte rápido, né? Um produto de consumo, né? E o descarte dele é principalmente o reuso e reciclagem, né? O reuso, principalmente ali na parte primária, enquanto você estiver utilizando o copo, né? Então você está num evento, algo do tipo, vai beber uma água, precisa beber de novo. Você faz esse reuso, né? Diminuindo o número de utilizações de novos copos e a partir do descarte, né? A partir do momento que a pessoa vai estar descartando esse copo, ela vai para a reciclagem, visto a facilidade de reciclagem do papel, né? E caso passe pela reciclagem, não dê mais para reciclar, ou não façam o descarte correto para reciclagem, ele vai para um aterro sanitário e tem um tempo de degradação baixo, o tempo de degradação desse material, ele também é baixo. Aqui, falando um pouco sobre o ecoindicador, né, falando mais de forma comparativa, o ecoindicador ele foi calculado a partir justamente da modelagem 3D e todos os cálculos foram realizados a partir das etapas feitas para a modelagem, né? E aí a gente tem as duas, a comparação entre o ecoindicador do, do copo de plástico e a comparação do ecoindicador do copo de papel, né? A gente está vendo aí que são números negativos, entretanto, o copo de papel tem um ecoindicador menor ainda, ou seja, sendo mais vantajoso e mais sustentável, né? No meio. Então, então
Só aí pelo número de eco-indicador a gente já vê que já vale a pena fazer esse tipo de substituição, né? Também foi calculado o eco-indicador do transporte, que aqui está como negativo também, mas na verdade ele é positivo, a distribuição de van. Esse é a parte de distribuição, é uma das coisas que poderiam melhorar, né? Poderiam ser buscadas alternativas para isso não foi visto, né? A princípio, esse é um estudo primário, né? E o valor da produção, utilizando o valor de energia da França, né? Que é baixo e tem uma boa proximidade com a gente, foi de 8,9 também millipoints. Também é uma produção, de certa forma, baixa que talvez dê para melhorar aí com novas tecnologias. Quem sabe no futuro, ou quem sabe em tecnologias que estão surgindo até mesmo agora. Conclusão. Um pouco da conclusão são os impactos realmente positivos e negativos, né? Comparado ao copo descartável, a gente vê que é muito vantajoso utilizar o copo de papel, entretanto, ele não é completamente limpo, não é completamente sustentável, visto que a gente tem um gasto de energia na produção, né? Ali no uso da máquina, então a gente tem esse gasto de energia, né? Então a gente também tem na aquisição da matéria-prima, a gente está falando de papel, ou seja, a partir do momento que a gente está falando de papel, a gente está falando aí um pouco de degradação de área, né? Está falando de degradação ambiental, já que o papel é extraído da madeira, né? E a gente sabe como é essa parte de extração de madeiras e tudo que está ocorrendo hoje, né? Então, também isso é um impacto negativo do uso de papel. E a gente viu ali na hora do transporte com a energia, o consumo de energia é bem alto também, né? O número do ecoindicador. E durante esse processo de transporte, a gente está falando aí de um automóvel a combustão, né? Então, tem ali seus poluentes sendo emitidos, então ele também não é completamente limpo. Entretanto, se a gente for comparar com o copo descartável, que hoje, né, tem a sua produção por máquinas, material plástico, que tem a sua degradação maior do que a de papel, e for comparar ainda aí as grandes empresas que estão fazendo esse tipo de transporte por caminhão, a gente tem uma melhora significativa, mas que, né, a gente poderia ali adotar algumas melhorias nessa parte de eficiência, né, energética, eficiência no transporte e até uma melhoria no design, né, já que a gente não teve tempo de pensar muito no design em si, né, a gente fez o produto em si por fora, mas a gente sabe que a gente é facilmente personalizável esse design desse copo, né. Alguma das dificuldades agora, né, terminando, um pouco das dificuldades e desafios que o nosso grupo teve foi no desenho da peça, utilizando o software, né, porque nós não tínhamos muita experiência com esse tipo de software, com esse software 3D, né, um software online, né, a gente sofreu um pouco com instabilidade do próprio site, e a gente também precisou utilizar ferramentas que a gente não tinha utilizado antes, né? Então a gente teve que fazer ali a pesquisa devida, ver alguns vídeos de tutoriais, mas no fim a gente conseguiu fazer e foi aprendizado, né? Sempre bom. E a gente teve também, foi um pouco complexo o cálculo do ecoindicador, né? Visto que tem muitas etapas, mas também que ali aos pouquinhos a gente conseguiu fazer. A princípio é isso. Muito obrigado, gente.